Este filme é a essência do que era o cinema asiático, nos dando um vislumbre do que foram e ainda podem ser os filmes deste continente. Com uma trama fria e cenas explícitas, nos aventuramos em um projeto que vai te deixar boquiaberto graças à ação que esse filme representa. Spoilers à frente, atenção, tome cuidado! No presente, cada empresa do continente asiático tem em seu poder as prisões, tanto federais quanto estaduais. Essas empresas usam sua influência e assim maltratam os presos através de jogos macabros que são vistos e apreciados por gente poderosa. No começo do filme, novos reclusos são admitidos em uma prisão federal da China. Todos são colocados em fila e lhes perguntam seus nomes e crimes. Entre os criminosos está Rick, de 20 anos, que foi condenado a 10 anos de prisão por agressão e homicídio. Rick não é como os presos submissos habituais. Ele não se dá ao trabalho de ouvir os guardas e faz o que quer. Os guardas, por sua vez, não o toleram. Então, quando o detector de metais apita por culpa de Rick, aproveitam o momento para mostrar seu domínio. Eles o levam à máquina de raio-x, que mostra que ele tem balas dentro do corpo. Os guardas perguntam por que ele não deixou que os médicos as tirassem, ao que ele diz que são lembranças da pessoa que matou. Ninguém se atreve a retrucar após o comentário e deixam Rick entrar com os demais reclusos. Por outro lado, a prisão está dividida em 4 pátios, e cada parte é governada por um líder diferente. Os líderes inclusive têm autoridade para pôr fim à liberdade condicional das pessoas e trabalham em estreita colaboração com o diretor da prisão. Em uma manhã, um valentão chamado Samuel está no banheiro. Ele arranca uma toalha de um preso mais velho chamado Omar, o que acaba provocando uma discussão. Samuel e seus capangas intimidam o pobre homem e quebram seu nariz. Um guarda vai acalmar a situação, mas ao ver que Samuel é o responsável, simplesmente vai embora. Que observa os incidentes se desenrolarem de sua cela e só põe um pé para fora, fazendo Samuel cair sobre um pedaço de madeira com pontas. O rosto de Samuel é empalado, mas ele sobrevive. Os capangas tentam intimidar Rick, mas ao verem que ele não tem medo deles, recorrem a cuidar de seu chefe em vez de lutar. Um tempo depois, os ferimentos de Samuel estão enfaixados, mas sua vontade de vingança não morre. Ele sabe que não pode vencer Rick sozinho, então contrata o melhor assassino da prisão, o Dragão Louco. Trata-se de um maníaco com obesidade mórbida que matou mais de 50 reclusos. Atualmente, o Dragão Louco está em regime de isolamento, então Samuel mexe alguns pauzinhos para tirá-lo de lá. À noite, o cadáver do Sr. Omar é encontrado pendurado no teto do corredor, pois é revelado que Samuel pôs fim à liberdade condicional dele e fez com que tivesse de viver na prisão para sempre. O pobre homem havia sido detido por atropelar alguém com seu carro, e o homem que ficou ferido era nada mais nada menos que um policial. Por isso, Omar recebeu a pena de prisão mais longa possível. Durante anos, esperou rever a família e, ao saber que nunca haveria, fez o impensável. Na manhã seguinte, o Dragão Louco sai do isolamento, vai ao banheiro e joga Rick contra a parede. O Rick, por sua vez, dá um soco nele e o estripa apenas com as mãos. Por causa disso, o gigante cai no chão enquanto seus intestinos escorregam para fora do corpo por conta própria. Quando Samuel tenta interferir, Rick o mata fazendo um buraco em seu estômago. Todo lugar está coberto de sangue, mas os guardas permanecem tranquilos diante da situação, como sempre. Antes que levem Rick, o líder do Oeste, chamado Jai, se aproxima dele. Rick, por sua vez, não se importa com o péssimo sistema de gangues, mas se abstém de rejeitar a ordem em voz alta. Em outra cena, em um flashback, nos é mostrado como um jovem Rick era um estudante normal da escola. Ele vivia em um orfanato, já que era órfão, mas certa tarde, ao visitar seus pais no cemitério, ele encontra seu tio. Esse homem acaba sendo um mestre de Kung Fu e vê em seu sobrinho um potencial promissor. O homem se oferece para dar aulas de defesa pessoal e Rick aceita. Desde então, tio e sobrinho praticavam todas as tardes, tornando essa atividade um costume. Esse treinamento acontecia na presença dos pais de Rick no cemitério. O tempo passava e cada treino era mais complexo que o anterior, terminando as aulas com exercícios grotescos como quebrar uma pedra com o peito, tornando-se assim alguém especial no Kung Fu. De volta ao presente, Rick é levado diante do subdiretor da prisão, chamado Hook. O homem tem um gancho como mão direita e uma prótese no olho. Sabendo do que Rick fez, enfurece, lhe crava a mão na mesa e exige saber como ficou poderoso. Como Rick nem se abala, Hook tira uma foto da namorada de Rick e a insulta, o que provoca a raiva de Rick e graças a isso ele quebra a mesa com a mão ferida. Por fim, Rick o ameaça, dizendo que vai assassiná-lo se voltar a se meter com ele e depois vai embora.
Um atrás, Rick era o homem mais feliz do mundo, e a única razão era sua namorada, Fei Fei. Eles estavam profundamente apaixonados e queriam se casar depois que ela se formasse, mas então chegou uma noite terrível que mudou tudo. Enquanto voltava para casa, Fei Fei se deparou com um gangster que vendia ópio para as crianças da escola. Ela é pega espionando e a levam diante do chefe da gangue. Ele se sente atraído por sua beleza e tenta forçá-la a fazer o delicioso, mas Fei Fei consegue escapar. No entanto, ao tentar fugir, ela cai do prédio e morre. Isso cria uma grande dor na vida de Rick e faz com que ele fique faminto por vingança. Por isso, certa noite, ele encontra o chefe da gangue sem seus capangas. O homem atira em Rick várias vezes e não erra um único tiro, mas Rick já não sentia mais dor depois de perder sua namorada. Rick golpeia o homem no crânio e acaba com sua vida com um único golpe, e mais tarde é condenado à prisão. Mas Rick, por sua vez, não se arrepende nem um pouco de seus atos. No dia seguinte, todos os reclusos do Oeste atacam os capangas de Samuel, já que agora não tem ninguém para protegê-los. Eles são ameaçados pelo líder do Oeste, Jai, que quer impor seu domínio. Já que todos estão elogiando Rick, o próprio Jai bate no rosto de um homem chamado Kang e o acorrenta diante de uma cruz na frente de toda a prisão. Depois, pergunta a todos na cadeia se estão dispostos a ir contra ele. Os reclusos querem ajudar seu amigo, mas ao mesmo tempo têm pavor de ir contra Jai. Jai acredita que deixou claro seu ponto de vista, até que Rick aparece para se opor a ele. Eles entram em uma briga que logo se transforma em um combate sangrento. Jai joga sujo contra Rick e joga um pó para cegá-lo, também corta uma veia do braço de Rick e o paralisa. Mas Rick logo supera os obstáculos, limpando os olhos com água, tentando curar seu ferimento. Depois, ele acerta Jai na nuca, o que faz com que um olho dele caia. Jai vê que está prestes a perder, então faz um corte no abdômen e arranca os próprios intestinos. Ele quer usá-los para estrangular Rick, mas o plano falha. No final, Jai morre e Rick celebra sua vitória, soltando Kang. De repente, os outros líderes chegam ao campo e protegem o subdiretor. Um dia depois, Rick vê um homem sentado chamado So. Ao se aproximar, descobre que arrancaram a língua de So e que os culpados foram os outros líderes. Como ele não pode falar, Rick lhe entrega sua flauta e So lhe dá em troca algumas folhas de ópio. Depois de ver isso, Rick descobre que essas folhas vinham do líder do Sul, Hook, e como a morte de sua namorada esteve relacionada a essa droga, Rick tem como meta acabar com isso. Mais tarde, os líderes da gangue ficam sabendo da amizade de So com Rick e, para lhe dar uma lição, o esfolam até a morte e jogam seu cadáver para fora, para que todos o vejam. Rick fica arrasado com a morte do homem e à noite vai para a Zona Sul, onde põe fogo em toda a plantação de ópio. O fogo cresce queimando todo o estoque dessa droga, o que faz com que o chefe do Sul o ataque furiosamente e se inicie uma luta entre os dois. Rick o domina até que chegam os outros líderes e o atacam todos ao mesmo tempo. O líder do Sul é o cérebro do grupo, o líder do Norte é especializado em uma arte marcial com cordas e pode cortar as pessoas ao meio com um único ataque de fio. Por fim, aparece o líder do Leste, que é o mais poderoso de todos, e usando suas habilidades de luta combinadas conseguem capturar Rick e trancá-lo em um quarto. Depois, em outra cena, o líder do Leste, furioso, entra no quarto para lutar contra Rick 1 contra 1. Ele se arrepende da decisão quando o quarto começa a se encher de cimento úmido, pois o plano do subdiretor era matar Rick, mas Rick consegue salvar sua vida e a do líder do Leste. Ao sair dali, Rick desafia Hulk para lutar 1 contra 1, mas logo o cimento em seu corpo endurece e limita seus movimentos. Como resultado, Rick volta a ser capturado. No dia seguinte, o diretor da prisão retorna de suas férias. Ele trouxe como companhia seu filho mimado, Wong. Por causa do seu peso, Wong tropeça no tapete e, como resultado, o sujeito que desenrolou o tapete é assassinado. O diretor trata os reclusos como animais e só dá importância ao tratamento dado a seu filho. Mais tarde, ao ficar sabendo da plantação de ópio destruída, ele fica furioso. Hook, por sua vez, o leva a uma cela onde Rick está amarrado ao teto e ainda coberto de cimento. Mas Rick, ao vê-lo, tira o cimento duro do corpo. Rick ataca o diretor e promete castigá-lo por comercializar ópio. Logo, ele é detido pelo líder do Leste, que bloqueia as mãos de Rick e passa a espancá-lo para o entretenimento do diretor e de seu filho. No meio da tortura, alguém menciona o nome de Fei Fei, o que faz com que Rick volte a ser o de sempre, libere suas mãos e dê um golpe na garganta do líder do Leste, matando-o em um instante.
Antes que Rick possa pensar em seu próximo movimento, o teto, que é de metal, começa a se mover para baixo, mas por sorte Rick evita ser esmagado e escapa, para depois ser capturado novamente. Na cena seguinte, ele é mantido dentro de um buraco no chão e pedem aos prisioneiros que o enterrem. A contragosto, os prisioneiros aceitam e fazem o que lhes é pedido, já que temem por suas vidas, enquanto a Rick dão apenas bambu para ajudá-lo a respirar. Ele permanece ali durante mais de uma semana e, como inspiração, pensa em Fei Fei a cada minuto. No 8º dia, o diretor ordena que tirem seu cadáver para que todo mundo veja o que acontece com as pessoas que vão contra ele. Tiram Rick de lá, mas, para surpresa de todos, ele se encontra perfeitamente bem e pode até fazer acrobacias. Todo mundo fica impressionado com sua destreza, o que faz enfurecer o líder do Sul, que sente, além de ódio, ciúmes. Quando todos estão distraídos, este nocauteia Rick com um golpe e o captura. Depois, Rick é mantido em uma armadilha mortal que o matará se ele tentar se mover. O diretor da prisão fica impressionado com a tolerância de Rick e lhe pede que se junte à gangue, mas Rick o insulta. Em seguida, o líder do Sul impõe uma tortura brutal a Rick, colocando lâminas em sua boca e batendo nele repetidamente enquanto ele sangra. E quando finalmente para, Rick cospe as lâminas na cara do diretor, negando-se a desistir. À noite, um dos presos que apoia Rick lhe leva comida com uma mensagem que lhe pede para não desistir ainda. No entanto, o assistente do diretor percebe e o mata com um gancho na garganta. Devido a isso, o diretor vai ao quarto de Rick para lhe mostrar como todos os seus seguidores estão morrendo. Mas Rick não se rende e os ataca de forma brutal. O acompanhante de Hook, por sua vez, recebe um soco no crânio que faz com que ele se parta ao meio por causa do impacto. Depois, o único olho de Hook é apunhalado e sua mão boa também é cortada. Graças a esse ataque, todos os presos se amotinam contra o diretor e lutam contra os guardas quando tentam interferir. Por outro lado, o diretor encontra seu filho na cozinha, mas de repente ouvem um comentário incômodo de um preso que reclama da comida que o filho dele está ingerindo. Incomodado, o diretor, como castigo, pega o preso e o leva a uma máquina de triturar carne, colocando a mão dele lá para que não volte a incomodar seu filho. A sala se torna um desastre enquanto o diretor vê como seu poder é ilimitado, mas logo Rick faz sua presença. Por sua parte, os líderes restantes se unem ao diretor para apoiá-lo e enfrentam Rick no que poderia ser a batalha definitiva. Inicia-se a batalha entre os três, mas desta vez Rick assume a dianteira, deixando sem membros o líder do Sul, enquanto o outro líder foge por medo ao ver isso, e que após isso acredita que terminou. No entanto, o diretor sofre uma mutação para um tamanho incomum e começa a atacá-lo. Começa a guerra entre ambos e cria-se assim uma dura batalha até que Rick consegue levar vantagem e o empurra para a máquina de triturar para logo depois o diretor ficar completamente moído até o pescoço. Após terminar a luta, Rick sai com a cabeça de seu rival em sinal de vitória e assim, no último trecho, ele quebra a parede de concreto para depois escapar da prisão junto com todos os outros prisioneiros. Isso nos deixa como lição que os familiares ou seres que amamos podem servir-nos de inspiração diante de qualquer obstáculo ou problema. A vida trata-se de usar cada inspiração para um ato grande que nos levará ao sucesso e que melhor inspiração que as pessoas que amamos. Assim termina esse filmão. Por favor, ajude-me com um like, comente sua parte favorita, inscreva-se e ative as notificações para ver mais filmes como este. Obrigado por assistir.